Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero estudar com você sobre um assunto que é muito polêmico, que é o dízimo. Há muitas dúvidas e interpretações erradas a respeito do dízimo, e eu pretendo neste estudo lhe explicar o verdadeiro sentido do dízimo. Existem algumas dúvidas a respeito do dízimo, tais como: sendo o dízimo uma lei do Antigo Testamento, vigora ainda hoje na Nova Aliança? Se eu não der o dízimo eu vou ser amaldiçoado? O devorador vai destruir tudo o que eu tenho? Se eu não der o dízimo não serei salvo? Aonde é que fala sobre o dízimo no Novo Testamento? O que Jesus falou a respeito do dízimo? O dízimo ainda é válido no Novo Testamento? O devorador é mesmo um demônio? Fique comigo até o final. E eu prometo responder todas essas perguntas. Ok? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e seu comentário. É muito importante também você ativar o sininho e selecionar a opção Todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar uma mensagem nova aqui no canal. Ok, pessoal? Vamos lá! Uma vez eu estava ouvindo uma pregação de um pastor, e vocês não acreditam no que eu ouvi ele dizer. O pastor disse que quem não desse o dízimo não ia para o céu. E como que ele chegou a essa conclusão? Ele citou uma passagem do livro de Malaquias que diz que o povo de Israel estava roubando a Deus, porque eles não estavam dizimando, e ele então juntou com uma outra passagem, que está no Novo Testamento que diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então ele disse que se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, e os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Só que isso é uma heresia, porque ele pegou duas passagens fora do seu contexto original, e fez com que uma completasse a outra, e aplicou nos dias de hoje. Esse é um clássico erro hermenêutico. Com certeza muita gente ficou com medo. E por não conhecer as Escrituras o povo sofre. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muito lobo em pele de cordeiro, tem muita gente enganando as pessoas, sem falar nos líderes que não têm conhecimento bíblico e hermenêutico e sem nenhum critério repetem o que ouvem, fazendo com que a desinformação e heresia se multipliquem no meio da Igreja de Deus. Tem um outro caso também, de uma mulher que a mãe dela estava muito doente, e ela precisava urgentemente tomar um remédio, só que o dinheiro daquela filha estava separado para o dízimo. Então ela disse para sua mãe que não podia pegar aquele dinheiro porque era um dinheiro consagrado ao Senhor. Infelizmente a sua mãe passou muito mal, porque ela ficou muito tempo sem tomar aquele remédio e não podia, mas, graças a Deus ela foi socorrida a tempo. Um outro caso que eu vi foi de um determinado bispo em um dos maiores congressos missionários do Brasil, falar que todo crente em Jesus que não devolve o dízimo, é como se ele colocasse um revólver na boca de Deus e o assaltasse. Essa interpretação é baseada no texto do livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Esse bispo alegou que a palavra roubar significa tomar à força, e que é o mesmo que assaltar. Então, irmãos, vocês percebem como as pessoas têm dificuldade em lidar com esse assunto, as interpretações equivocadas e as dúvidas são muitas. É dito hoje que o dízimo é uma devolução e um princípio, e que existe um demônio chamado devorador, que atua na vida financeira do crente se ele não devolver o dízimo, e que o dízimo é a única forma de tirar o devorador da vida do crente. Será que toda esta história é verdade? Uma outra ideia que paira no meio cristão é que o devorador não é um demônio, e sim uma classe espiritual, que não está sujeita ao nome de Jesus, e sim exclusivamente ao dízimo. Somente o dízimo pode impedir essa classe espiritual de atacar a vida do cristão. Para sabermos se tudo isso é verdade ou não, precisamos examinar as Escrituras. Vamos ao estudo. A palavra dízimo vem do hebraico maaser, e quer dizer a 10ª parte de um produto. E aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 14, entre os versículos 18 e 20, quando Abraão estava voltando de uma batalha contra uns reis que tinham sequestrado seu sobrinho Ló, e ele trouxe muitas riquezas dos despojos da guerra. Então ele se encontrou com o rei e sacerdote Melquisedeque, que abençoou Abraão, e em seguida Abraão lhe deu o dízimo dos despojos, ou seja,
de tudo aquilo que ele tinha conquistado na batalha contra os reis que tinham sequestrado seu sobrinho Ló. Tirando esse momento, não se tem registro de que Abraão tenha dado dízimo em outro momento de sua vida. Essa atitude de Abraão foi uma atitude de generosidade, ao presentear o rei daquele país ao passar por dentro de suas terras, demonstrando respeito e humildade. Na verdade, isso era muito comum na época e na região de Abraão. Melquisedeque vai ao encontro de Abraão com pão e vinho, símbolos da Santa Ceia, porque sabia que Abraão tinha sobre ele a promessa do Deus Altíssimo. Abraão seria o patriarca da nação eleita, da qual vira o Cristo, e sumo sacerdote eterno, segundo a ordem do próprio Melquisedeque. Depois disso, nós vamos ver o dízimo aparecendo na época de Jacó. A Bíblia diz que Jacó estava fugindo do seu irmão depois de tê-lo usurpado. Ele então teve em sonho, ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ele então fez uma promessa ao Senhor dizendo: se tu fores comigo, e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar, será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Não se sabe como Jacó dava esse dízimo ao Senhor, nem porque ele fez esse tipo de voto, e nem tampouco o narrador de Gênesis registrou que Jacó deu de fato dízimo em algum momento, apenas está registrado que ele prometeu, mas não está registrado que ele cumpriu. O dízimo, como lei, vai aparecer somente 500 anos depois desses acontecimentos, através da lei de Moisés, que foi criada para o povo de Israel. E olha que interessante, ao contrário do que muitos afirmam, naquela época já existia dinheiro. E a prova disso é que antes de Jacó descer para o Egito com toda a sua família, ele mandou seus filhos comprarem comida no Egito. No período, seu filho José era governador do Egito. E mesmo já existindo dinheiro naquela época, os israelitas deveriam dar 10% apenas das suas colheitas e dos seus animais para o tabernáculo, conforme está escrito em Levítico capítulo 27 versículo 30, e também em Números capítulo 18 versículo 21. No Antigo Testamento, o dízimo é dividido em 4 tipos, cada um com uma funcionalidade específica. São os seguintes. Número 1. O dízimo para o sustento dos levitas. Número 2. O dízimo dos dízimos. Número 3. O dízimo para a festa anual, também chamado dízimo de celebração. Número 4. O dízimo dos pobres, também chamado dízimo do terceiro ano. O dízimo para o sustento dos levitas está registrado no livro de Números capítulo 18 versículos do 20 ao 24. Vamos tratar desse primeiro. No livro de Levítico capítulo 27 versículo 30, diz: todos os dízimos da terra, tanto do grão do campo como do fruto das árvores, são do Senhor, santos são ao Senhor. No livro de Números capítulo 18 versículos do 21 ao 24 está escrito o seguinte: disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles, eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Em Deuteronômio capítulo 18 versículos 1 e 2 também diz: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor e da herança dele comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Podemos ver nesses versículos que o dízimo era a 10ª parte do gado e das colheitas, em momento algum se mencionou dinheiro. E o grande motivo da instituição do dízimo era para sustento dos levitas, era uma retribuição pelo trabalho que faziam ao servirem na tenda do encontro. Pois os mesmos não teriam terra para cultivar ou exercer atividades pecuárias como as demais tribos. O segundo dízimo era o dízimo dos dízimos.
Em Números capítulo 18 do versículo 25 até o 31 diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também falarás aos levitas, e lhes dirás: Quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, que é, os dízimos dos dízimos. E contará a vossa oferta alçada, como o grão da eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, a sua santa parte. Lhes dirás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira, e como novidade do lagar, se contará aos levitas. E o comereis em todo lugar, vós e as vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Aqui nesses versículos podemos ver que o Senhor manda que os levitas separem da 10ª parte dos dízimos arrecadados, o melhor, para oferecer uma oferta alçada ao Senhor, e essa oferta alçada era dada ao sumo sacerdote Arão, e os levitas poderiam comer dessa oferta em todo lugar em que habitassem eles e suas famílias. O terceiro dízimo era dízimo para a festa anual, também chamado dízimo de celebração. O dízimo de celebração está mencionado em Deuteronômio capítulo 14 do versículo 22 ao 27. Este dízimo não era apenas uma obrigação, mas uma oportunidade para se alegrar e celebrar diante do Senhor. A ideia era levar o dízimo ao local que Deus escolhesse para fazer habitar o seu nome, e ali fazer uma festa com a família, os levitas, e os necessitados, usando os recursos para desfrutar de uma refeição sagrada. Está escrito assim: Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que se colhem anualmente no campo. E comerás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para fazer habitar o seu nome, o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. Quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então o venderás, e atarás o dinheiro na tua mão, e irás ao lugar que escolher o Senhor, teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, ou por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e alegra-te. Tu e a tua casa, e o levita que está dentro das tuas portas, não o desampararás, pois não tem parte nem herança contigo. O quarto dízimo é o dízimo trianual, também conhecido como dízimo dos pobres, é mencionado em Deuteronômio 14 nos versos 28 e 29. Ao fim de 3 anos, tirarás todo o dízimo da colheita do mesmo ano e o recolherás na tua cidade. Então virá o levita, porque não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas cidades, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Esse dízimo era coletado a cada 3 anos e distribuído entre os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. A intenção era garantir que todos, especialmente os mais vulneráveis, fossem cuidados e tivessem suas necessidades atendidas. Meditando em tudo que estudamos até agora, podemos perceber que o dízimo nunca foi em dinheiro. Podemos perceber também que a instituição do dízimo foi para o sustento de uma das tribos de Israel, a saber os levitas, e que era uma lei de cunho social, ou seja, garantir o sustento das pessoas que pertenciam à tribo de Levi. O curioso é que o dízimo não está escrito no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, que são os principais mandamentos. Isso denota que o dízimo não é um princípio como muitos interpretam, e sim uma lei instituída para o povo de Israel por um período de tempo, assim como o sacrifício de animais e a circuncisão. Entendendo isso, vamos agora para o livro de Malaquias capítulo 3 versículos 10 e 11 que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos.
Quando lemos o livro do profeta Malaquias, precisamos entender em que contexto foi escrito e em que período foi escrito. Por volta de 450 a 430 a.C., os judeus voltaram do exílio na Babilônia e estavam no processo de reconstrução de Jerusalém e do templo. Esse era um período de restauração física e espiritual. No entanto, as expectativas de um retorno glorioso não se concretizaram totalmente, o que gerou desânimo e descontentamento. O profeta Malaquias, que foi contemporâneo de Esdras e Neemias, surge neste cenário para chamar o povo de volta à fidelidade com Deus. Ele abordou questões como a negligência no culto, a corrupção dos sacerdotes e a injustiça social. Malaquias incentivou os judeus a retomarem o compromisso com a aliança divina e a confiarem nas promessas de Deus. O povo, ao negligenciar o dízimo, prejudicava a nação levítica e os sacerdotes, negando-lhes o sustento devido. Como os levitas representavam a Deus, defraudar os levitas era o mesmo que defraudar a Deus. Por isso Deus questiona: roubará o homem a Deus? Todavia o homem estava indiretamente roubando a Deus quando negligenciava a entrega do dízimo. Então, por meio do profeta, Deus solicita que tragam todos os dízimos à casa do tesouro, que era um local no templo de Jerusalém, onde os dízimos e ofertas eram armazenados, ou seja, casa do tesouro não é a igreja como muitos pensam hoje. Quando Deus diz: me provem nisto, se eu não abrir as janelas do céu e derramar bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, esse texto é interpretado por algumas igrejas neopentecostais, como dar a Deus aquilo que você não pode dar. Só que, o que Deus está dizendo é que o povo poderia questioná-lo se ele não cumprisse o prometido. E ele segue dizendo: e por causa de vós repreenderei o devorador. Entenda, o devorador era uma espécie de gafanhoto que estava atacando as lavouras. Então Deus diz: por causa de vós, ou seja, por causa do povo e não do dízimo. Sim, era por causa do povo e não do dízimo, que Deus repreenderia o gafanhoto devorador para não mais consumir a plantação. Logo, não existe demônio chamado devorador, isso é uma invenção, para forçar os crentes a serem fiéis na entrega dos dízimos. O dízimo é uma das 613 leis do judaísmo, tão importante quanto a circuncisão e os sacrifícios de animais para a remissão dos pecados. Porém, contudo, está escrito na carta aos Hebreus capítulo 7 verso 12, que, havendo mudança de sacerdote, há necessariamente mudança de lei. O sacerdócio no Antigo Testamento era levítico. Com a vinda de Cristo, foi feita uma nova aliança no sangue de Jesus, e mudou-se o sacerdócio, que passou a ser judaico, porque Cristo é judeu. Logo, assim como hoje, não temos que fazer a circuncisão, e muito menos sacrificar animais para alcançar o perdão dos pecados, também não temos mais que dar o dízimo como obediência à lei de Moisés. Porque, se temos que dar o dízimo por ser um mandamento da lei de Deus, temos que fazer também todos os outros 612 mandamentos. Sem falar que teríamos que dar o dízimo aos levitas literalmente, pois o dízimo foi instituído exclusivamente para eles. E se o dízimo não pertence à nova aliança, ele não tem nenhuma influência na salvação hoje, muito menos trazer maldição para a vida do crente. Alguém pode argumentar: mas Jesus ratificou o dízimo no Novo Testamento. Sim, é verdade. Jesus ratificou o dízimo, porém não na nova aliança. No período que Jesus viveu aqui na terra, o templo de Jerusalém ainda estava de pé, ainda se fazia sacrifícios de animais, e ainda se fazia a circuncisão. O próprio Jesus era circuncidado, e estava debaixo da lei. Ele mesmo disse: eu vim cumprir a lei. Além do mais, se Jesus abolisse o dízimo naquela época, como ficariam os levitas? Se o dízimo era por lei o sustento deles. Outra coisa que precisamos entender é que, embora os evangelhos estão dentro do compêndio de livros intitulado Novo Testamento, o Novo Testamento só começa de fato após a morte e ressurreição de Cristo. Na carta aos Hebreus, vemos que o escritor faz menção do dízimo, só que, quando o escritor da carta aos Hebreus escreve esta carta, ainda se fazia sacrifícios de animais no judaísmo, o ministério levítico ainda estava em vigor. Esse ministério se encerra no ano 70 com a destruição do Templo e de Jerusalém. Dentro desse contexto, entendemos então, que o que ele escreve a respeito do dízimo está fazendo referência ao ministério levítico e não à igreja. Logo hoje, na nova aliança, não temos nenhum texto que confirme o mandamento do dízimo, ou afirme que o dízimo é um princípio. O que se conclui? Que não há mais a obrigatoriedade de dar dízimos como cumprimento do mandamento,
pois não mais estamos debaixo da lei, conforme está escrito em Romanos 6 verso 14. Pelo contrário, estamos mortos para a lei, conforme está escrito em Gálatas capítulos 2 verso 19. Então, como deveria funcionar as contribuições na igreja hoje? Em 2 aos Coríntios capítulo 9 versos 6 e 7 diz: cada um contribua, segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse versículo fala da importância de contribuir de maneira generosa e alegre. Inspira uma atitude de gratidão e alegria na hora de ajudar os outros e a igreja. Outra passagem é Lucas 6 verso 38 diz: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço. Contudo, hoje na nova aliança, o que está em vigor é a generosidade em amor, não importa se é 10, ou 20, ou 50 ou até 100% que doamos em prol do Evangelho, ou em prol de ajudar as pessoas, importa a sua generosidade, que flui de um coração cheio de amor por Deus e pelo próximo e pela obra de Deus. Portanto, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando Paulo diz segundo a carne, ele está se referindo à lei. Nós que estamos em Cristo somos guiados pelo Espírito e o nosso fruto é amor, paz, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão e domínio próprio. A palavra bondade nesse texto é generosidade. No entanto, em 1 de Coríntios capítulo 6 versos 9 e 10 diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nesta lista temos o sujeito avarento, que é contrário de generoso, e segundo o texto bíblico não herdará o reino de Deus. Portanto, vivamos em amor e generosidade, entendendo que o amor é o vínculo da perfeição. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!